Estamos finalizando nossa exposição de Efésios. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 10 ao 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós acabamos de ler uma pequena porção da tua palavra. Mas agora nós nos colocamos na dependência do Espírito Santo para entender o que diz as Sagradas Escrituras. Nós clamamos pela operação poderosa do Santo Espírito, nos livrando de toda cegueira e surdez, nos iluminando a mente e o coração, para que consigamos entender de fato a tua palavra nessa manhã, Pai. Que através da atuação do teu Espírito, a tua igreja seja mais uma vez edificada e o teu nome seja mais uma vez exaltado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós vimos que Paulo dedicou os 3 primeiros capítulos dessa carta ao ensino de doutrinas fundamentais de nossa fé. Mas como não se aprende doutrina para debater teologia, e sim para viver de forma que agrade a Deus, depois de ensinar as doutrinas fundamentais, Paulo passou a explicar agora como devemos desenvolver a nossa vida cristã de acordo com todas as doutrinas que ele ensinou no início de sua carta. A partir do capítulo 4, a carta passa a tratar de questões práticas da vida do cristão. Assim aprendemos que o ensino doutrinário, irmãos, deve resultar em crentes vivendo de modo digno do Senhor. O ensino doutrinário não pode gerar uma igreja fria. O ensino doutrinário não pode gerar uma igreja apenas intelectualmente desenvolvida. Nós vimos a exemplo do apóstolo, que depois dele ter tratado de doutrinas tão sérias, tão magníficas, ele dobrou os joelhos em oração. O ensino doutrinário, o conhecimento doutrinário, deve conduzir a uma vida de piedade diante do Senhor. Aprendemos exatamente que quando nós ou alguém aprende muita teologia e se torna uma pessoa arrogante, soberba, é sinal de que não está aprendendo com o nosso mestre, que é Jesus. Uma vez que o nosso mestre, quando se apresentou como mestre, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Semana passada, por exemplo, vimos no capítulo 4 que Paulo exortou a igreja a viver em unidade e em santidade. Já no capítulo 5, no início do capítulo 6, que nós não iremos tratar aqui,
talvez em uma outra oportunidade, Paulo ensinou como é viver na luz, evitando as obras das trevas. E depois ele passou a ensinar como o crente deve viver dentro de casa. Quer saber como você deve se comportar dentro de casa, à luz das doutrinas da graça? Leia o capítulo 5 e o início do capítulo 6 dessa mesma carta. Há ordens específicas para maridos, para esposas, para filhos, para servos. Todos devem dar testemunho de cristão, principalmente dentro do seu lar. Já o texto que lemos hoje foi o último assunto tratado por Paulo aqui nessa carta. Paulo partiu para o fim de sua carta, intensificando suas lições práticas e revelando o verdadeiro contexto da vida do cristão. No final da carta, Paulo tratou da dura realidade de que um cristão, ele não vive de outra forma, senão em guerra. O contexto da vida do crente é uma batalha. O contexto da vida do cristão é uma guerra. Você já sabe disso. Você já deve ter percebido isso. Na verdade, irmãos, as escrituras sagradas nunca ocultaram o fato de que na vida do servo de Deus será uma grande batalha. São mercenários aqueles que propagam uma vida cristã de facilidades. Isso porque a verdade é que o convite a Cristo já é um chamamento para a guerra. O verdadeiro lema da igreja não é pare de sofrer. É prepare-se para sofrer. Ou sofra pelo motivo correto. Ou não sofra sozinho, mas o sofrimento é constante. Ajuntar-se à igreja de Cristo é alistar-se em um grande exército. A Bíblia é cheia de figuras e imagens que apontam para a realidade da guerra na vida do Filho de Deus. Espadas, escudos, homens valentes, exércitos de anjos. O nosso próprio Deus é apresentado como o Senhor dos exércitos, o Senhor das guerras. São apenas alguns exemplos de figuras que encontramos na palavra de Deus que servem como prova de que a peregrinação do cristão não pode ser comparado a um campo de flores. A peregrinação do cristão não pode ser comparada a uma viagem de cruzeiro, aquela tranquilidade, com comodidade, com gente te servindo. Não. A peregrinação do cristão é um campo de guerra, é um campo de batalha. Paulo trata desse contexto no final da sua carta à igreja de Éfeso. Na primeira parte do texto de hoje, do verso 10 ao 12, a palavra de Deus ensina sobre a natureza dessa guerra. Que tipo de guerra é essa? Porém, antes, nós temos algumas ordens dadas por Deus, através do apóstolo, para a igreja. Versículo 10 e versículo 11 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. São duas ordens no mesmo trecho. A gente que costuma fazer uma leitura meio que romantizada da Bíblia, a gente pensa que o apóstolo está dando conselhos, dicas, sugestões. Mas não é, são duas ordens. Sede fortalecido no Senhor. E a segunda, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Numa versão mais simples, esse trecho está assim: fortaleçam-se no Senhor e vistam toda a armadura de Deus. Em outras palavras, preparem-se para a guerra. Preparem-se agora para a guerra. Não fiquem despreparados, despercebidos, enquanto caminham. Sede fortalecido, fortaleçam-se no Senhor e vistam a armadura de Deus. Percebam o tom de seriedade dessas palavras, irmãos. A ordem apostólica era para que os crentes se preparassem de forma séria,
se fortalecendo no poder do Senhor e se equipando com a armadura de Deus. Só pelo nível de preparação exigida, concluímos que a guerra é algo terrível, sangrenta, contra inimigos terríveis. Não, irmãos. Paulo não estava se referindo a uma batalha qualquer. Ele estava falando da verdadeira batalha espiritual, a verdadeira guerra espiritual. Concluímos isso, pois ainda no versículo 11, ele revela contra o que ou contra quem a igreja estará em guerra. Olha a segunda parte do versículo 11. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, ficar firme contra as investidas de Satanás. Sabe do que Paulo estava falando aqui, irmãos? Nesse ponto, a carta está tratando de algo que nós chamamos de batalha espiritual ou de guerra espiritual. Você já deve ter ouvido esse termo, essa expressão. Há algumas décadas se popularizou aqui no Brasil uma espécie fantasiosa de guerra espiritual, de batalha espiritual. Muitos livros foram escritos sobre esse assunto, infelizmente, um pior do que o outro. Livros que nos ensinavam, por exemplo, a identificar classes de demônios. Qual a vantagem disso, né? O que você sabe? Eu sei identificar classes de demônios. Eu sou perito em demônios. Eu sou professor em demônios. Nos ensinavam a mapear a cidade para identificar qual demônio atuava em cada região da cidade. Era uma loucura. Teve inclusive um pastor conhecido que ele alugou um helicóptero e ele sobrevoou a cidade do Rio de Janeiro, derramando óleo ungido pela cidade do Rio de Janeiro. Recebíamos conferências, congressos, livros, líamos sobre isso. E na nossa cabeça aí, isso que é batalha espiritual. Se falava muito sobre classes de demônios, sobre, preste atenção, arrombar a porta do inferno, invadir o inferno e saquear o inferno. Eu tenho lá, o que me interessa no inferno? O que me interessa? Você tem algum interesse em algo que está no inferno? Aqui em Efésios 6, a Bíblia nos ensina que batalha espiritual, preste atenção, é a guerra que temos de travar diariamente para permanecermos firmes, mesmo sob ataque de forças malignas. Isso é batalha espiritual. Esse é o conceito bíblico de batalha espiritual. Vou repetir para vocês. Batalha espiritual é a guerra que temos de travar diariamente para permanecermos firmes, mesmo sob ataque de forças demoníacas. Agora você já está se identificando. Falou, pastor, então eu estou em batalha espiritual. Está em batalha. Você está em guerra. Sempre esteve em guerra. Batalha espiritual, irmãos, é não cedermos. É não retrocedermos em nossa caminhada, mesmo debaixo de muitos ataques. Batalha espiritual é a luta diária para permanecer no caminho, mesmo quando todas as forças espirituais e todas as influências humanas e todas as circunstâncias adversas tentam nos fazer parar ou nos distanciar do caminho. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual é lutar intensamente para guardar a fé, ano após ano. É verdadeira batalha do cristão. Pena que a gente não entende isso. Pena que a gente não entende que a nossa grande vitória em Cristo é nós guardarmos a fé, mesmo em tempos tão difíceis, em dias tão sombrios, em que nossa fé é atacada, nossa confiança no Senhor é atacada. Quem dera chegarmos um dia em que, quando a gente chamar os irmãos para contar o testemunho seja um só. Irmãos, esse ano foi muito difícil, mas eu guardei a fé em Jesus. Esse ano não foi fácil, mas eu finalizo o ano com a fé firme no Senhor Jesus. Eu tive dúvidas durante o período, mas eu chego aqui nessa caminhada com a minha fé firme em Jesus. É o verdadeiro testemunho do cristão.
Ou ao contrário, esse ano o mundo tentou me seduzir. Prosperei em todas as áreas da minha vida, mas ainda assim mantive minha fé firme em Jesus. Porque a alegria, a prosperidade, as bênçãos também pode esfriar o nosso coração. Pois bem, é importante nós observarmos que, segundo a palavra de Deus, ao contrário do que pensamos, nossa guerra, nossos inimigos não são humanos. Olha o versículo 12. Porque nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal na região celestial, nas regiões celestes. Por que esse ponto é importante? Porque muitas vezes nos encontramos lutando contra pessoas, contra instituições, contra ideologias. O verdadeiro inimigo da igreja, segundo a Bíblia, é o diabo. Com isso, quando nós destruímos, aniquilamos um inimigo humano, um inimigo visível, o nosso verdadeiro inimigo continua de pé. Duas informações importantes já hoje. O conceito bíblico de guerra espiritual e contra quem nós lutamos. Nós temos uma tendência de achar que nós estamos lutando contra pessoas. Enquanto eu falo de adversidade, de luta, você deve ter pensado em alguém que se levantou contra você esses dias. Ou contra alguém que você está lutando já há algum tempo. Alguém que está te trazendo um verdadeiro transtorno, um verdadeiro problema. Percebam, ele não é o teu inimigo. O teu inimigo é outro. A tua guerra é outra. Vamos seguir? Já sabemos que a vida do crente é uma guerra constante. Já sabemos que batalha espiritual é permanecer de pé em meio aos ataques do inimigo. E já sabemos que nossos inimigos não são humanos, mas agora Paulo contou o segredo da vitória. Nesse ponto, a palavra de Deus revela o que o crente precisa entender, ou como o crente precisa estar, ou o que o crente precisa ter para ser protegido e vitorioso nessa batalha terrível. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura de Deus é o que precisamos. Se tivéssemos esse costume, eu ia mandar você falar para o irmão que está do seu lado, a armadura de Deus. Mas não fala não. Não precisamos de táticas, não precisamos de grandes estratégias, não precisamos de rituais, nada disso será eficaz para nos sustentar de pé. Lembre que a batalha, a guerra, é permanecer de pé. Somente a armadura de Deus pode nos livrar das ciladas do diabo, das investidas de Satanás. Nada mais. Paulo então passou a apresentar as 6 partes dessa armadura, os 6 elementos que juntos compõem a armadura de Deus. Vejamos cada uma dessas partes da armadura de Deus segundo o apóstolo. A primeira peça da armadura de Deus citada por Paulo é a verdade, versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade é usar a verdade como cinto. A figura aqui é de um cinto, não um cinto normal, o cinto de um soldado se preparando para a guerra. Cingir é justamente isso. A ideia é que o crente que deseja permanecer firme deve estar cercado, envolvido pela verdade. Envolvido, cercado, não apenas conhecer por alto, ter sido apresentado em algum momento,
ter uma pequena noção da verdade, mas não, ser envolvido pela verdade. Para termos noção da importância da verdade, comentaristas dizem que era o cinto que sustentava toda a armadura. Então, quando Paulo diz que o crente deve usar a verdade como cinto, é porque dela depende todo o esquema de sua proteção. É importante lembrarmos que Jesus se apresentou como sendo a verdade. Jesus é a verdade, em primeiro lugar, porque somente ele é perfeito e completo. Mas Jesus também é verdade porque ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus que encarnou. Então, ser envolvido por Jesus e por sua palavra é estar cingido com a verdade. É apenas o primeiro passo para a sua proteção. A segunda peça da armadura citada por Paulo é a justiça. Versículo 14, parte B. Vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça é a parte que protege as costas e o peito do soldado. Paulo disse que devemos usar a couraça, ou seja, usar a justiça como couraça, como uma vestimenta. Justiça aqui só pode ser a justiça de Cristo, que é atribuída a nós, já que nós não temos a menor possibilidade de nos achegarmos diante de Deus por mérito próprio. O próprio Deus nos concede os méritos de Cristo, ou a justiça de Cristo. Então Paulo está afirmando que não confiar em nossa própria justiça, não confiar em nossos próprios méritos, mas sim confiar unicamente nos méritos de Jesus, nos manterá firmes contra as ciladas do diabo. Em outras palavras, é uma furada, digamos assim. Aquele que vai para a guerra confiando nos seus próprios méritos, confiando em sua própria justiça. A terceira peça da armadura citada por Paulo é o Evangelho. Versículo 11. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. A figura aqui é de um soldado que precisa estar bem calçado para andar ou correr no campo de guerra. Segundo Paulo, o evangelho nos serve como calçados, nos dando segurança no campo de batalha. Por isso, ele chama de evangelho da paz, ou a paz do evangelho, pois a compreensão do evangelho nos dá a paz necessária para caminharmos bem, mesmo em dias difíceis. Está me entendendo? Mais uma forma, ou seja, mais um pedaço desse seu esquema de proteção é conhecer bem o Evangelho. Isso vai te dar paz, te dar segurança no meio da guerra. O problema é que muitos crentes não conhecem o Evangelho ou conhecem o Evangelho de forma parcial. Se a Bíblia diz que o Evangelho é que nos dá paz em dias de guerra, como terá paz crentes que não conhecem o Evangelho? Aquela percepção, aquela compreensão, ainda que de forma básica, de quem é Deus e o que ele fez, quem é o homem e o que ele fez, e quem é Jesus e o que ele fez. É o Evangelho. O conhecimento fundamental que precisamos ter a respeito da criação, da queda e da redenção em Jesus Cristo. Perceba o perigo que há em estar nesse campo de batalha sem um conhecimento adequado sobre o Evangelho. A quarta peça da armadura citada por Paulo é a fé. Versículo 16. Abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vejam que Paulo chamou a fé de escudo. Então, nossa primeira ferramenta de proteção, de defesa, é a fé. Pode não ser a mais importante, mas é a primeira que sofrerá um ataque do inimigo, é a nossa fé. A pergunta é, o que é fé? Temos um problema aqui. Da mesma forma que às vezes a gente tem uma compreensão equivocada sobre o Evangelho, temos também uma compreensão estranha sobre fé.
Muitos acreditam que fé é desejar com toda força algo ou decretar com ousadia que algo vai acontecer e isso irá acontecer. Isso não é fé. Isso é presunção. Isso é magia. Isso é mágica. Isso é ficção. Outros acreditam que fé é andar na escuridão, é dar o primeiro passo, mesmo sem ver o chão. Isso também não é fé. Isso é presunção também. O que é fé então, pastor? Fé é confiar na palavra de Deus. Fé é o seguinte: se Deus disse, eu acredito. É guardar suas promessas. É depositar sua confiança no que o Senhor falou em sua palavra. Isso é fé. Aqueles homens que nós chamamos de heróis da fé, não é assim que a Bíblia os chama não, mas nós os chamamos de heróis da fé, nenhum deles sentiu uma sensação no coração e partiu para uma nova empreitada e chamou isso de fé. A Bíblia diz que Abraão é um exemplo de fé porque ele ouviu e acreditou. Todos os exemplos de fé citados na galeria dos heróis da fé são homens que ouviram e acreditaram no que ouviram e acreditaram na palavra de Deus. Nenhum deles sentiu uma sensação no coração, uma inclinação, um desejo ardente. Nenhum deles foi assim. Exemplo de fé que nós temos na Bíblia é confiança na palavra de Deus. Se Deus disse, eu confio. Isso é fé. É essa fé que sustenta no dia mau. Porque hoje há muitas pessoas que perderam a confiança, que perderam a fé, que já caminharam no caminho, que já foram membros de uma igreja e hoje não querem nem mais saber de evangelho, porque um dia eles acreditaram que aquilo que era presunção, eles acreditavam que fosse fé. Eles caíram naquela ideia de que ter fé é dar ordens. Ter fé é ter pensamento positivo. Ter fé é ordenar que as coisas aconteçam. É querer de forma muito intensa. Isso é ter fé. E quando as coisas não aconteciam, a culpa era tua, porque você não teve fé necessária. Isso não é fé. Ter fé é o seguinte: se Deus disse, eu acredito. Se Deus prometeu, ele cumprirá. Se Deus falou em sua palavra, podemos descansar. Isso é ter fé. É essa fé que faz parte da armadura de Deus. E não essa fé mística, misturada, um monte de coisas estranhas. Essa fé bíblica é que faz parte da armadura de Deus. A quinta peça da armadura citada por Paulo é a certeza da salvação. Em outras palavras, versículo 17: tomai também o capacete da salvação. É óbvio, porque é a certeza da salvação que nos traz segurança. Pois tira de nossos ombros o peso de ficarmos firmes por conta própria. A falta da certeza da salvação cria crentes neuróticos, ou legalistas, ou desesperados, fracos, incapazes de permanecerem firmes, caem facilmente nas ciladas do diabo. Ouvindo uma mensagem ontem em um casamento, o pastor ele leu o texto da travessia dos discípulos de Jesus do mar da Galileia, em que uma turbulência alcançou os discípulos e Jesus dormia no barco. Um texto muito conhecido de todos nós, né? Mas ele nos chamou a atenção para o fato de que no início daquela narrativa, Jesus disse o seguinte: vamos passar para outra margem. Os discípulos esqueceram que se Jesus falou que vamos passar para outra margem, é porque vamos passar para outra margem. Jesus não disse, vamos tentar passar para outra margem? Vamos ver se conseguimos passar para outra margem? Vamos começar a viagem aqui, se tudo der certo, nós chegaremos na outra margem. Não foi isso que Jesus disse. Uma falha dos discípulos foram não terem escutado a palavra de Jesus no início da viagem. Queridos, se Jesus disse que eles iriam chegar na outra margem, rapaz, podia acontecer um tornado, um tufão, um tsunami, um monstro marinho, mas eles iriam chegar na outra margem.
O que é isso, queridos? É fé. É fé. Confiar nas palavras de Jesus. A sexta e última peça da armadura citada por Paulo é a espada do Espírito, versículo 17, parte B. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preste atenção. Paulo chama a palavra de Deus de espada, mas segundo Paulo, essa espada não é nossa. É uma espada. E você sabe exatamente para que serve uma espada. Espada não é um instrumento de consolo. Espada não é um instrumento para fazer rir. Espada é um instrumento de morte, que mata. A grande questão é que a Bíblia chama essa espada do Espírito e não nossa. Temos a obrigação de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, mas ela não nos pertence. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, nossa leitura, nossa meditação, nossa pregação, nosso ensino serão em vão. Não adiantará nada sem a ação poderosa do Espírito. Precisamos mergulhar na palavra, mas na dependência do Espírito. Precisamos pregar a palavra, mas na dependência do Espírito Santo. Só assim permaneceremos firmes e não cairemos nas ciladas do inimigo. Viram as partes da armadura? Agora sim, depois de apresentar essas 6 partes, Paulo passou a ensinar a igreja como adquirir essa armadura. Deve ser a sua pergunta agora, né, pastor? Como é que a gente adquire? Onde eu compro? Como que eu faço? Isso é importante, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Somente até aqui. Percebeu? É orando que se adquire a armadura de Deus, mas não orando de qualquer jeito. Paulo detalhou como deve ser essa nossa oração. Em primeiro lugar, com toda oração e súplica. Ou seja, com todas as formas de oração, todos os meios que temos para falar com Deus, todo tipo de oração, todos os elementos de oração, uma oração de gratidão, uma oração de confissão de pecado, de todas as formas precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos revista de sua armadura. Orando em todo tempo, no Espírito é o segundo ponto. Orar sem parar. O que significa orar no Espírito? É justamente isso, é depender do Espírito Santo em sua oração, mas também orar sem parar. Não significa estar com o joelho dobrado todo o tempo, nem falar com Deus em alta voz em todo o tempo, mas significa viver em sintonia com o Senhor, meditando e falando com Deus enquanto se vive. Em todo o tempo. Com toda perseverança, sem desistir. E mais, súplica por todos os santos. Percebam, orar pelos outros também nos fortalece. Assim, Paulo finalizou o trecho da carta que fala sobre a armadura de Deus. Por que precisamos dessa armadura? Como é a armadura? E como adquirimos a armadura? Tudo isso respondido nesses poucos versículos. Irmãos, é uma grande doutrina que podemos extrair desse trecho da carta aos Efésios é que todo cristão foi chamado para lutar. A vida não é um parque de diversão, a vida cristã é uma guerra constante, mas o que a palavra de Deus nos ensina hoje é que o cristão batalha, a igreja batalha, mas sempre na dependência do poder de Deus. O texto deixa claro isso. Deixa claro não apenas que nós estamos em guerra, mas que nessa guerra nós dependemos do Senhor. Já se pegou lutando sozinho, sozinha em algum momento da sua vida? Já se pegou lutando e depois questionando, Senhor, era para eu estar nessa batalha mesmo? Era para eu estar nessa luta mesmo? Já se pegou lutando confiante apenas em sua capacidade, em sua força, em suas estratégias, em seus recursos?
O texto de hoje deixa claro que dependemos do auxílio de Deus. A ordem não é sejam fortes por si mesmos, mas a ordem é fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o crente é incapaz de vencer o pecado sozinho. É incapaz de vencer o diabo sozinho. A vitória provém do poder de Deus atuando na vida do cristão. Em segundo lugar, dependemos da armadura de Deus, outra grande lição de hoje. A armadura é descrita como sendo de Deus, o que significa que é Deus quem provê os meios para a nossa resistência, para a nossa vitória. Toda a nossa proteção depende, mais uma vez, de Deus. E se tem mais um ponto que aponta para a nossa dependência do Senhor, é que só persevera até o final da batalha aqueles que o Senhor sustenta. Segundo o texto de hoje, a armadura serve para resistir no dia mau. Essa percepção está bem alinhada com a doutrina da perseverança dos santos, onde o cristão fortalecido por Deus persevera até o fim, mesmo sob ataques intensos. Ninguém vai poder chegar no dia final e falar: eu cheguei até aqui porque eu sou bom. Eu cheguei até aqui porque eu fui brabo. Eu cheguei até aqui porque eu me especializei. Eu cheguei até aqui porque eu fui melhor do que os outros. Ninguém. Todos que chegarão no dia final irão olhar para trás, irá constatar o seguinte: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse Deus me dando uma armadura, se não fosse a certeza da salvação que eu tive de Deus, a couraça da justiça que eu obtive através de Jesus, se não fosse o capacete da salvação, se não fosse o evangelho que recebemos do Senhor, se não fosse o cinto, se não estivéssemos cingidos de Jesus em nossa vida durante a batalha. É possível, se você fizer um exercício hoje, você pode olhar para trás na sua história e identificar cada momento que você já teria caído, cada momento que você já teria abandonado a fé, cada momento que você já teria sucumbido, se não fosse a armadura de Deus em sua vida. Preciso finalizar essa parte doutrinária antes de partirmos para as aplicações com uma última lição. Não é a armadura de Deus que define nossa salvação. O que definiu a nossa salvação, Paulo já tratou no primeiro capítulo dessa carta. É a eleição e a predestinação, a redenção em Jesus e o selo do Espírito Santo. É a obra da Trindade descrita no primeiro capítulo. Ali foi definida a nossa salvação. Agora, a armadura de Deus define o nível de nossa peregrinação. Pastor, não tenho conseguido avançar. Pastor, eu tenho caído sempre nos mesmos pecados. Falta a armadura de Deus na sua vida. Pastor, o inimigo tem me vencido durante essa batalha, durante a caminhada. Falta alguma coisa da armadura de Deus na sua vida. Agora sim, quero finalizar com 6 aplicações hoje. Primeiro, óbvio, assuma tua total dependência da força de Deus, não de sua própria força. A primeira aplicação é reconhecer tua fraqueza. Você não veio aqui para ouvir que você é forte, que você é brabo, que você é cabeça, que você é vitorioso. Você não veio aqui para ter o seu ego satisfeito aqui nesse lugar. Você veio aqui para ouvir que você é fraco e que se você não correr para Jesus, sozinho você irá ser derrotado. Então assuma sua total dependência da força de Deus. Em segundo lugar, viva na verdade doutrinária e com integridade.
Cingir-se do cinto da verdade significa apegar-se também firmemente à sã doutrina bíblica e viver com integridade segundo tudo aquilo que temos aprendido até então. Na prática, é rejeitar mentira, é rejeitar heresias, é viver de forma honesta, contrapondo as ciladas do inimigo, ou como temos aprendido aqui na semana passada, saber viver em comunidade. Terceiro, descanse na justificação de Cristo. A couraça da justiça não é a nossa própria justiça, mas é a justiça de Jesus imputada ao crente. Então, irmãos, bloqueie o teu coração contra as acusações do diabo, confiando que você foi aceito por Deus com base no que Jesus fez e não no teu desempenho. Olha como que a nossa vida é transformada nesse momento. Quantos de vocês são atormentados por acusações diárias de pecados que vocês próprios cometeram? Ninguém te atormenta com mentira, é verdade. O acusador, o tentador, nos lembra de nossos próprios pecados. Mas, queridos, a partir do momento que nós conhecemos a justiça de Jesus, que foi imputada a nós podemos descansar e calar a boca de todos os acusadores. Viva com base na segurança da salvação. Quarta aplicação. O capacete da salvação protege a mente contra dúvidas. Firme a mente na certeza da eleição, da perseverança final, sabendo que tua salvação está segura em Jesus e que te capacitará a lutar sem medo de condenação. Quinto, estude e exercite a palavra de Deus, que aqui é chamada de a espada do Espírito. Estude a palavra, medite na palavra, se alimente diariamente da palavra e use a palavra contra ou para atacar tentações, falsos ensinos, exatamente como Jesus fez. Alimenta-se constantemente da palavra. E por fim, persevere em oração, tanto sozinho como em comunidade. A oração não é apenas uma peça, mas é o meio de vestir toda a armadura. Então pratique a oração assídua, não apenas por necessidades pessoais, mas intercedendo também pela igreja e pela propagação do evangelho, pela mudança do seu coração, por mudança de atitude. Enfim, é dessa forma que a palavra do Senhor nos ensina a atravessar dias maus. Eu não tenho dúvida que cada um de vocês estão atravessando dias maus. A minha dúvida é se todos vocês já se vestiram da armadura de Deus. De todas as partes da armadura de Deus. Não tente ficar escolhendo uma ou outra para você vestir. Disso depende a sua peregrinação. Mas eu quero te incentivar de todas as aplicações a sair daqui hoje resoluto em ser mais dependentes de Deus nessa batalha. Reconheça que você não consegue. Reconheça hoje que você não consegue. Reconheça hoje que você não tem conseguido. Reconheça hoje que a situação já fugiu de seu controle. Não está mais em suas mãos. Reconheça hoje que o que você depende, do que você precisa, só Deus pode te dar. Isso é bom. Porque nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que nos conduz durante todas as nossas guerras. É maravilhoso. Se tem algo, se você tiver que esquecer de tudo que eu te disse, mas se você puder lembrar de apenas uma coisa, lembre-se que Deus pode caminhar contigo nos dias mais difíceis de sua vida. Não caminhe sozinho. Amém?
Obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida e te ajudado a contemplar mais a beleza de Cristo e o que Ele fez por nós. Se essa palavra falou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E para continuar recebendo pregações e ensinos da Igreja Batista da Graça, siga o nosso podcast e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Que Deus te abençoe e até a próxima.